Ela entra na sala de audiências com o mesmo olhar que carregou desde o dia da prisão, distante, impassível, como se o tribunal fosse apenas mais um corredor que precisava atravessar. Reza para Deus no tribunal. Mas naquele dia, algo muda, não para melhor. Quando o juiz faz a primeira pergunta protocolar, ela se recosta na cadeira, cruza os braços e aperta os lábios num gesto que mistura desafio e tédio. O intérprete mal termina de traduzir as palavras, e ela já desvia o olhar para o teto, como se a própria solenidade do lugar lhe causasse incômodo. Este é o caso de Sofia Kovvili. O seu comportamento inquieta a sala inteira. Um advogado na primeira fileira troca olhares com outro. Uma mulher que acompanha o caso respira fundo, visivelmente desconfortável. A atitude não é explosiva, mas corrosiva. Uma espécie de desrespeito silencioso que atravessa o ambiente como uma corrente fria. Quando o juiz pede que ela responda verbalmente, ela levanta uma sobrancelha. Não é apenas a postura de uma adolescente confusa diante do sistema judicial. É um reflexo do que aconteceu antes, um reflexo da noite em que tudo desmoronou dentro de um pequeno apartamento em Lauderdale Lakes. A atitude no tribunal é uma sombra daquele evento. Uma sombra que cresceu em silêncio, sem arrependimento, sem pressa. E é por isso que, antes de entender o que aconteceu aqui, precisamos voltar ao início, não ao nascimento dela, nem à guerra que atravessou sua infância, mas algumas horas específicas. Horas que definiram o destino de duas vidas. Naquela noite, o apartamento estava mais quieto que o normal. As janelas fechadas abafavam os sons da rua, e o relógio da cozinha marcava um tempo lento. O pai tinha saído para visitar um amigo e deixado a filha sob os cuidados da avó. Era uma rotina conhecida, simples, repetida tantas vezes que ninguém imaginava o que aconteceria em seguida. Mas havia algo diferente naquela noite. Não no ambiente, e sim nela. Uma irritação acumulada, alimentada durante semanas. A perda temporária de seu celular havia sido o estupim final. Para o pai, era uma tentativa de impor limites. Para ela, era a sensação de ter perdido o único vínculo com a mãe que vivia a um oceano de distância. Tudo isso fermentava silenciosamente enquanto a avó tentava manter o clima leve, propondo pequenas tarefas, organizando a sala, falando com a calma típica de quem já viveu tempo demais para se deixar dominar pela pressa. Só que a tensão não precisava de palavras. Bastava a presença das duas naquele apartamento para que o ar parecesse carregado. A adolescente caminhava de um lado para o outro, respirando fundo, evitando contato visual. A avó, percebendo o incômodo, tentava manter uma distância respeitosa, mas continuava atenta. Ela sempre fora assim, cuidadosa, firme, acostumada a lidar com crianças e jovens durante décadas de trabalho como professora. O que ninguém sabia é que aquele comportamento não era apenas irritação juvenil. Era algo mais profundo, mais adensado, mais perigoso. Um universo interno que ela mesma não conseguia decifrar totalmente. Quando a discussão começou, não foi com gritos, foi com acusações amargas. A avó tentou apaziguar. A adolescente se retirou para o quarto. Depois voltou. O ciclo se repetiu algumas vezes. Tudo escalou rápido. Rápido demais para qualquer intervenção externa. Não havia vizinhos ouvindo. Não havia telefonema para interromper. Não havia pai para retornar antes da hora. Dentro daquelas paredes, só existiam duas pessoas tentando lidar com um conflito que, para uma, era cotidiano, e para outra, parecia insuportável. O que se seguiu naquela sala não deixou marcas apenas no corpo da avó, mas também nos olhos da adolescente. Não marcas visíveis, mas algo silencioso e permanente. Quando tudo terminou, ela permaneceu ali, parada, sentada, observando o ambiente em volta como quem examina um quarto pela primeira vez. Os minutos passaram. Depois 1 hora. Depois 2. Quando o pai entrou, encontrou uma cena que nenhum pai deveria ver, e uma filha que simplesmente olhou de volta, sem pressa, sem medo, sem lágrimas. Essa ausência de reação se tornaria uma peça central no processo. Não apenas pelo impacto emocional, mas pela frieza com que foi relatada pelos primeiros oficiais na cena. E agora, sentada naquele tribunal, anos-luz distante dos acontecimentos, mas ainda presa a eles, ela parecia repetir o mesmo padrão, distanciamento absoluto. A promotoria observava atentamente. Cada postura, cada desvio de olhar, cada hesitação. Eles já possuíam gravações, relatórios e depoimentos. Mas o tribunal não se prende só aos documentos. Ele observa o ser humano. E o ser humano diante dele se mostrava difícil de ler, difícil de compreender, difícil de justificar.
Essa tensão entre o que aconteceu naquela noite e o que se vê agora no tribunal cria um contraste que alimenta o caso inteiro. E é nesse ponto que a história retorna para o julgamento, o momento em que a gravidade do crime encontra a frieza do comportamento. A sala silencia quando o juiz ajeita os óculos e prepara a sentença. As mãos dos advogados ficam imóveis. O pai, sentado algumas fileiras atrás, mantém os olhos fixos na mesa, incapaz de encarar a filha. Ela, porém, continua como sempre, imóvel, olhando para frente, sem demonstrar o que sente. A sentença é anunciada com voz firme. Não há dramatização, não há gesto teatral. Apenas a conclusão inevitável de meses de análise, testemunhos e avaliações profissionais. O peso das palavras ecoa pela sala. O destino dela está definido. E, nesse instante, quando o martelo desce e a sala parece encolher, surge a pergunta que fica para quem assiste. Até onde a linha entre trauma, responsabilidade e escolha realmente se estende? E o que aquela noite revela sobre os limites da adolescência em confronto com a realidade? O tribunal ainda estava impregnado pela sentença recém-proferida quando o silêncio começou a se desfazer aos poucos. Primeiro nos sussurros contidos da imprensa. Depois no ranger das cadeiras enquanto algumas pessoas se levantavam. Mesmo assim, ela continuava imóvel. O impacto das palavras do juiz não atravessava seu rosto, e essa ausência de reação criava uma estranha curiosidade coletiva. O que exatamente se passava dentro daquela adolescente? O promotor fechou a pasta de documentos com um gesto lento, como se finalmente pudesse respirar depois de meses de preparação. A defesa, por sua vez, inclinou-se discretamente em direção a ela, tentando captar qualquer sinal, uma respiração mais pesada, um olhar pedindo ajuda, qualquer pista de que a sentença havia produzido algum movimento interno. Mas nada. Esse comportamento frio, quase indiferente, seria interpretado de muitas formas ao longo do caso. Para alguns, era um reflexo de trauma profundo. Para outros, uma evidência de distanciamento extremo entre ação e consequência. E é nesse contraste que o julgamento volta ao centro da história, pois toda a narrativa construída pela defesa dependia de uma única pergunta. Ela compreendia o peso do que fez? Durante as audiências, a promotoria apresentou não apenas relatórios, mas também a reconstrução do cenário encontrado naquela noite. Eles mostraram como os investigadores analisaram cada detalhe do apartamento, a posição dos objetos, a distância entre os móveis, a forma como nada ali indicava pressa, pânico ou descontrole momentâneo. Essa análise minuciosa não buscava dramatizar, mas revelar uma linha de raciocínio. A adolescente tinha consciência do ambiente, da situação e da gravidade do que havia feito. Em seguida, os médicos responsáveis pela avaliação mental foram chamados a depor. Eles descreveram com precisão o comportamento dela nas sessões. Respostas curtas, foco disperso, ausência de emoção aparente quando questionada sobre a avó. Houve momentos em que os profissionais tentaram aprofundar temas específicos, mas ela desviava o olhar, mudava de assunto ou simplesmente permanecia em silêncio. Não o silêncio de quem evita lembranças dolorosas, e sim o silêncio calculado de quem escolhe o que mostrar. Esses relatos pesaram tanto quanto as evidências físicas. E quando o juiz analisou o conjunto, ficou claro que o tribunal não estava apenas decidindo sobre uma pena, mas sobre o quanto ela representava risco para si mesma e para os outros. O veredito final não se baseou na busca por vingança, mas na necessidade de estabelecer limites firmes para alguém que parecia navegar pela vida sem reconhecer as consequências próprias de cada escolha. A defesa, por outro lado, trouxe uma visão completamente diferente. Eles reconstruíram a infância dela com precisão emocional. A fuga da guerra, a separação da mãe, as perdas acumuladas, o choque cultural ao chegar aos Estados Unidos. Mostraram fotos da escola, desenhos feitos quando ainda era criança, testemunhos de professores que lembravam de uma menina tímida, mas educada. Tudo isso criava a imagem de alguém que não nasceu para a violência, alguém que foi se fragmentando aos poucos, até perder a habilidade de lidar com frustração. Os especialistas chamados pela defesa explicaram como o cérebro adolescente reage de maneiras imprevisíveis a situações de estresse extremo. Descreveram a impulsividade típica da idade e como ela se intensifica em jovens expostos a traumas prolongados. A estratégia era clara: não justificar o ato, mas torná-lo compreensível. Mostrar que a adolescência, combinada a circunstâncias extremas, pode produzir comportamentos que escapam à lógica adulta. Esse embate entre duas narrativas, a da calculista e a da vítima de sua própria história, sustentou o julgamento até o último dia. E foi essa colisão que moldou a sentença que ouviu hoje. O juiz, ao redigir sua decisão, destacou dois elementos centrais:
a necessidade de proteção social e a possibilidade de reabilitação. Ele reconheceu que havia ali uma jovem que carregava cicatrizes invisíveis, mas também enfatizou que a responsabilidade não pode ser apagada por circunstâncias externas. Por isso, determinou a permanência dela em regime juvenil de segurança máxima, com acompanhamento psicológico contínuo e avaliações periódicas que determinariam quando, ou se, ela estaria pronta para retornar à sociedade. Quando a sentença foi declarada, uma espécie de tensão suspensa tomou conta do tribunal. Não era alegria, não era alívio, não era revolta. Era simplesmente a compreensão de que um processo longo e doloroso havia chegado ao ponto inevitável. O pai dela, sentado atrás, manteve a postura rígida. Era impossível saber o que sentia. Ele havia perdido a mãe, de certa forma, a filha também. Pessoas próximas descreviam sua expressão como a de um homem que envelheceu anos em poucos meses. Enquanto os oficiais se aproximavam para escoltá-la de volta ao centro juvenil, a adolescente apenas se levantou, ajeitou a roupa e seguiu adiante sem olhar para trás. O tribunal a observou atravessar a porta, e havia algo paradoxal naquela imagem. Uma figura tão jovem caminhando com a mesma frieza de alguém acostumado a ambientes duros, como se carregasse dentro de si um inverno que não terminava. Ao analisar o caso como um todo, uma reflexão inevitável surge. Quando um adolescente comete um crime grave, o que realmente está sendo julgado? O ato ou o conjunto de feridas que antecedem o ato? E até que ponto é possível equilibrar justiça e compaixão quando o acusado ainda está em formação?